Acordei mais um dia, olhando para o teto do nosso quarto e tentando lembrar se algum sonho me visitara durante a noite. Meu despertador tocou quase como uma garantia de que a vida seguia ritmada, sem solavancos, no mesmo compasso que eu estabelecera anos atrás. Todo dia trazia a mesma rotina confortável que eu havia construído ao lado do meu marido, uma presença constante e sólida que habitava minha vida desde que decidi por ele, pelo casamento, pelo para sempre que parecia tão promissor. Somos a história do casal ideal, ou ao menos é assim que sempre nos descreveram. Ele, um homem gentil e atencioso, que lembra das datas importantes e surge com surpresas sutis, como flores e jantares à luz de velas. Eu? Bem, eu abracei os meus papéis esposa, profissional dedicada, amiga pronta para ouvir, e nesse embrulho estava todo o meu ser. Vivemos em uma cidade grande, onde os dias passam correndo e ninguém realmente para escutar o silêncio que mora entre as buzinas e os passos apressados nas ruas. Clemente com nossas incertezas, a cidade nos dá esse refúgio, uma espécie de bolha urbana onde a monotonia veste a capa do conforto. Mas, entre as repetições que tecemos ao longo dos anos, algo começou a remexer dentro de mim, como uma sombra que não se encaixava naquele cenário aparentemente tão perfeito. Era um desconforto leve, quase imperceptível, como o cheiro de chuva antes das gotas tocarem o chão. Passava os dias tentando localizar a origem daquela inquietação. No início, tudo parecia normal. Ainda assim, aquele olhar prolongado demais para o nada, aquele suspiro ao final do dia pareciam querer me dizer algo. Sinais que só eu parecia perceber. A geladeira tinha um zumbido novo. Ele sempre demorou tanto no banho? As perguntas me encontravam em momentos aleatórios. Foi então que, numa manhã qualquer, enquanto procurava meu carregador no quarto, meu olhar tropeçou numa mensagem aberta no celular do meu marido. Não era nada explícito, nada que alertasse um alarme imediato. Mas um nome que eu não reconhecia, plantou uma semente de dúvida em minha mente já turbulenta. Quem era aquela pessoa? Não era inusitado ver nomes desconhecidos em nossos aparelhos, mas talvez fosse a intuição, talvez fosse o acaso. Mas algo ali cravou raízes, e eu, sem querer, comecei a vigiar as horas. Era como se, subitamente, o estado sonâmbulo em que eu vivia tivesse se rompido e eu me visse, sem proteção, no turbilhão de incertezas do mundo. Aquela simplicidade confortável começava a parecer uma performance ensaiada demais e a segurança que um dia senti tornara-se um terreno minado por sinais contraditórios e pequenos gestos que escapavam à lógica do meu entendimento. Dentro do meu próprio cotidiano, passei a viver entre dois mundos. O das certezas, estabelecido há tanto, construído sobre o que eu pensava conhecer, e o mundo das perguntas, das suspeitas e das sombras. O manto da normalidade parecia pesar sobre meus ombros, enquanto por dentro me questionava se aquela vida, aquele nós que construímos, ainda era o reflexo do que um dia desejei. Pequenas rachaduras começaram a surgir na fachada perfeita da nossa vida juntos. As dúvidas cresciam, seguindo-me como sombras silenciosas em cada passo que eu dava. Em um nível mais profundo, sentia uma urgência para descobrir a verdade que se escondia por trás do sorriso habitual do meu marido, dos gestos estudados, daquela agenda sempre tão preenchida e que agora parecia conter segredos que eu nunca poderia ter imaginado. Comecei a observar mais atentamente suas rotinas, os horários em que saía e voltava, as pequenas pausas em suas conversas, que antes eu considerava normais, mas agora soavam como brechas cheias de segredos. Eu me tornava a testemunha silenciosa de uma trama que parecia se desenrolar diante dos meus olhos, embora ele sequer soubesse que eu tinha o papel principal ao lado dele. Foi em uma dessas observações que notei pela primeira vez aquela mensagem enigmática que tanto me intrigara. Meu coração batia descompassado enquanto me via compelida a entender seu significado mais profundo. A expressão em seu rosto, em momentos que ele julgava que eu não estava olhando, dizia uma verdade à qual eu ainda não tinha acesso. O homem em quem confiei por tanto tempo, ao lado de quem construí minha visão de futuro, lentamente estava se revelando alguém que eu mal reconhecia.
As dúvidas eram a faísca que acendia a fogueira de minhas investigações internas e externas. Eu seguia seus passos com um cuidado que não tinha antes, um sentimento misturado de culpa e necessidade, como se cada gesto encoberto tivesse uma história esperando para ser descoberta. Cada saída noturna, supostamente para uma reunião a trabalho, agora parecia um enigma pedindo para ser desvendado. Quando finalmente o segui em uma dessas noites, a pulsação de adrenalina e pavor competiam em intensidade dentro de mim. O caminho que tomou era familiar, mas o destino, uma cidade vizinha que pouco visitávamos, me surpreendeu. Deparei-me com uma realidade que cortou profundo. Ele não era apenas um homem vivendo uma segunda vida secreta. Ele tinha outra família, uma casa, uma esposa, filhos até. Tudo o que vivíamos era, em parte, uma extensa e elaborada mentira. O impacto da descoberta varreu minha mente como uma tempestade feroz, estilhaçando qualquer noção de um passado conjunto que permanecera sem mácula até então. Resume-se a um simples fato. O homem que eu amava, que pensei conhecer melhor que a mim mesma, era um estranho. Meu corpo reagia por conta própria, tremendo, cada fibra do meu ser querendo cair em prantos e, ao mesmo tempo, manter uma fachada de controle. Mas meu mundo desabou em silêncio. Enquanto ali, dentro do carro estacionado na sombra, assistia à cena a qual nunca deveria ter pertencido. Nos dias que se seguiram, sentimentos de raiva e tristeza formaram uma tempestade constante em minha mente. Permaneci isolada, perdida em um redemoinho emocional de traição e desdém. Não podia mais encarar o homem com o qual dormia todas as noites, desperta para todas as mentiras e a vida duplicada que ele conduzia com tamanha facilidade e descaso. Despedaçada, estava frente a frente com uma decisão que iria mudar tudo. Afastar-me ou reagir parecia esmagador. Mas nesta fragilidade, encontrei uma força inesperada que me puxou para a superfície, impelindo-me a tomar as rédeas da minha própria história. A determinação cresceu em mim, como um fogo que não podia ser apagado. Sentia cada vez mais urgente a necessidade de retomar o controle da minha vida e minha dignidade. Não seria uma vítima entorpecida, observando meu mundo colapsar em silêncio enquanto ele desfilava com sua vida dupla impunemente. Sabia que expor sua traição diante de todos seria a maneira de tornar visível a verdade que me consumia por dentro. Naquele turbilhão, amadureci emocionalmente. Uma clareza dolorosa substituiu a confusão. Não seria mais prisioneira de suas teias de mentiras. Foi quando, em meio ao caos de minha jornada de descoberta, me reconectei com um velho amigo de infância. Ele sempre esteve presente em minhas memórias como uma constante silenciosa, mas o reencontro trouxe para a luz algo que eu jamais esperava. A presença dele era como um bálsamo para minha alma inquieta. Encontramos no outro o apoio e a compreensão sem palavras. O tipo de conexão que, agora percebia, havia estado ausente em meu casamento. Com ele, o mundo parecia finalmente voltar a fazer sentido. Ele me ajudou a ver o amor sob um prisma que eu havia negligenciado por tanto tempo. Era um amor sem pretensões e sem máscaras, que não precisava de justificativas. Havia uma simplicidade reconfortante em nossa renovada amizade que me deu força e coragem para seguir adiante com meu plano. Ele se tornou meu alicerce, e por meio desse inesperado apoio, pude enxergar claramente o caminho que tinha pela frente. Munida de evidências concretas das traições de meu marido, escolhi o jantar em família como palco do meu confronto. Queria que ele sentisse a repercussão de seus atos não só em nosso casamento, mas nas relações que ele valorizava. Queria que todos que achavam que éramos o par perfeito vissem o que realmente se passava por trás das cortinas. Cada detalhe daquele jantar foi meticulosamente planejado, desde o momento da revelação até as palavras que eu pronunciaria. À medida que a noite avançava, o clima estava tenso, mas a calma me acometia de forma surpreendente. Olhei para ele, para os rostos curiosos dos nossos amigos e familiares, e soube que aquele seria o último tijolo que removeria da fachada ilusória do nosso casamento.
Com a voz firme, revelei suas traições, mostrando as mensagens, as fotos, os testemunhos silenciosos de sua outra vida. A explosão emocional foi imediata. Um silêncio sepulcral seguido por murmúrios incrédulos e olhares de repúdio voltados para ele. De repente, o jogo mudou de uma maneira que parecia surreal. Mas era, finalmente, um reflexo justo da realidade. Minhas palavras haviam cortado o palco onde atuamos por tanto tempo, e ele estava desnudo diante do que havia feito. A força que me inundou naquele momento foi um testemunho de tudo que eu havia recuperado de mim mesma, de todas as fraquezas que transformei em determinação e coragem. Minha jornada estava apenas começando, mas soube ali que haveria luz em meio à escuridão que um dia chamou-me para dançar. Após o jantar e toda a atenção liberada, encarei meu marido, não mais com a tristeza de tempos antes, mas com uma resignação serena de quem finalmente compreende o fim de um longo caminho. Ele estava prestes a falar, mas eu já conseguia prever as desculpas que tentaria formular, as justificativas que ele provavelmente ensaiava em sua cabeça. No entanto, o que ele não sabia era que o que eu mais temia já não tinha mais controle sobre mim. Eu estava pronta para me libertar. Com uma voz que parecia distante, quase como um eco da pessoa que fui, ele confessou que estava ciente da minha investigação. Uma parte de mim já esperava por isso, já que agora tudo parecia parte de uma composição cínica da qual ele acreditava ter total controle. Ele esperava o momento certo, ou assim dizia ele, para me manipular de volta aos braços de uma ilusão que eu já havia decidido deixar para trás. Naquele instante, o passado começou a se dissolver, perdendo o poder que um dia possuíra sobre mim. Ele falhou, tragicamente subestimando não só minha resiliência, mas o amor próprio que havia finalmente redescoberto. Levantei da mesa com uma calma infalível, sentindo o olhar de todos ainda sobre nós. Eu precisava sair dali, caminhar para fora daquela cena que por tanto tempo apenas representei sem saber. Enquanto eu delineava esta nova fase da minha vida, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Era a confirmação de que qualquer manipulação que ele pretendesse já não tinha lugar na história que eu estava pronta para escrever. Os dias seguintes foram de reflexão, mas também de esperança crescente. Encarei o que significava realmente se libertar de um vínculo que, embora tóxico, tinha sido parte de mim por tanto tempo. Abri as janelas da minha casa, deixei o sol entrar. Reorganizei cada canto, até que tudo refletisse a nova vida que eu estava determinada a viver. A bagunça emocional dos últimos meses, surpreendentemente, foi substituída por uma sensação de paz e confiança. Decidi dar uma chance ao novo capítulo com meu amigo de infância. Ele, sempre tão próximo, e, ainda assim, por muito tempo, oculto pela cortina da vida acomodada que eu havia escolhido. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo, imaginar que o amor verdadeiro, aquele que era genuíno e sem pretensões, esteve tão perto durante toda a transição que vivi. Ele me acompanhou nas horas mais sombrias, e agora, caminhávamos juntos para um futuro novo e brilhante. Às vezes, penso que é mesmo surpreendente como precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, como é necessário despir velhas peles para redescobrir a verdade do nosso ser. Aprendi que não há vergonha em recomeçar, que reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Nos olhos do meu novo amor, vi a promessa de dias tranquilos e honestos, a segurança que não cobra máscaras ou fingimentos. Sinto que me encontrei finalmente, e esse encontro, escondido sob as sombras da traição, revelou um amor maior que a vida e tão certo quanto a próxima batida do meu coração. Meu olhar agora se volta para algo mais, algo que por tanto tempo estava adormecido minha verdade. E com cada passo firme que dou em direção a esse novo presente, lembro-me que o verdadeiro amor sempre esteve por perto, aguardando o momento em que eu estivesse pronta para aceitá-lo e, sobretudo, para realmente vivê-lo.